Galera, quando a gente pensa no uso do porquê, nós temos 4 porquês diferentes. Então aqui, ó, eu tenho o porquê separado sem acento. Eu tenho o porquê separado com acento. Eu tenho o porquê junto sem acento. Eu tenho o porquê separado, aliás, junto e com acento. Então, eu tenho o porquê separado e junto, com acento e sem acento. Essa é a pegada. Mas como é que a gente consegue um meio simples de entender isso? Fazendo analogia com as relações, com o relacionamento. Então, tudo na nossa vida a gente está junto ou separado de alguém. Então a gente pode pensar no casamento, que é a grande, estrutura aí dos relacionamentos. Então pensa comigo, o camarada casou há pouco tempo. Ele vai se separar por qualquer besteira ou não? Não, né? Pô, casado há 3 semanas só. O camarada vai se separar por qualquer besteira? Não. Tem que ter um bom quê? Um bom motivo. Então, quando está subentendida a expressão porquê motivo, é um porquê separado e sem acento a priori. E para tranquilizar teu coração, você ainda pode colocar a expressão por qual razão. Aí se eu consigo pensar na expressão por que motivo, por qual razão, eu mato que é separado e sem acento. Então vamos colocar aqui um exemplo, ó. Vou colocar aqui, ó, com a canetinha preta, ó. Porque o Marcelo Adriano é careca. Eu já até sei a resposta do Marcelo Adriano. Ele vai dizer, porque é dos carecas que elas gostam mais. Marcelo Adriano é, rápido na resposta. E aí, nesse momento, pensa comigo, dá ou não dá para dizer por que motivo o Marcelo Adriano é careca? Por qual razão o Marcelo Adriano é careca? Claro que dá. Então aqui, ó, dá para colocar um porquê separado e sem acento. Porque eu digo por que motivo, por qual razão. Agora, olha esse outro aqui. Ele não está separado? Se está separado, galera, tem que ter o quê? Motivo. Então, obviamente aqui, mais uma vez vai entrar a palavra motivo. E para te dar conforto, você pode colocar por qual razão. Por que motivo? Por qual razão? Então eu coloco assim, o Marcelo Adriano é careca por quê? E aí dá ou não dá para dizer, o Marcelo Adriano é careca, por que motivo? Por qual razão? Claro que dá, então vai ser separado. Até aí tudo bem. Só que é o seguinte, neste momento vai ser o final da separação. E cá entre nós, qual é o maior bem material que um casal a priori tem? É a casa. E no final da separação, ó, todo mundo quer a casinha. Por isso aqui vai ser um porquê separado e com acento. Eu sei, eu forcei a barra, mas você vai entender. Se liga só. O que acontece aqui de fato? Quando este porquê é interrompido, quando ele aparece no final, ele vira um monossílabo tônico terminado em E. E aí você sabe, pela questão da acentuação gráfica, que monossílabo tônico terminado em E é o que? É acentuado. Eu só vou desmistificar um mito gramatical. Basicamente, a gente aprende que este porquê vem no final de frase, no final de período. E não é verdade. Ele vem no final de estrutura. Isso significa que ele pode sim aparecer no final da frase, que ele pode sim aparecer no final do período, mas ele pode aparecer no meio da estrutura frasal. Só que ali no meio ele vai ter o quê? Uma interrupção, uma pausa. Isso vai fazer o que? Virar um monossílabo tônico do mesmo jeito e ser acentuado. Logo, o final da estrutura pode ser marcado pelo ponto
ou pode ser marcado pela vírgula. Então, interrupção, pausa ali, daquele que pode ser pelo ponto ou pela vírgula. Olha uma frase que já caiu em prova. A frase foi assim: perguntamos por que, vírgula, mas ele não disse. Ele quem? O Marcelo Adriano. Né? Mas é óbvio que o Marcelo Adriano vai falar. A resposta que eu te dei, porque é dos carecas que elas gostam mais. Ele zoou o plantão. E aí se liga só, nesse momento aqui, dá ou não dá para dizer? Perguntamos por que motivo, perguntamos por qual razão. Claro que dá. Então, é um porquê, ó, separado. Só que, olha o que apareceu aqui, ó, uma vírgulazinha. Da mesma forma que este ponto aqui de interrogação trouxe uma interrupção para o que, esta vírgula aqui também vai trazer uma interrupção para este que. E com isso, o que vira um monossílabo tônico terminado em E. Por isso, ó, acentuado. Oh, caraca, esse aqui é boladão, hein? Só que aí você tem que prestar atenção neste momento. O que eu já vi nessa minha jornada de mais de 16 anos em sala de aula, eu já vi o aluno aprender isso daqui, aprender mesmo, saber que existe um porquê separado com acento, que não aparece obrigatoriamente no final do período, mas que pode aparecer aqui com essa interrupção da vírgula, mas achar que toda vez que aparece uma vírgula, o porquê tem que ser separado com acento, e não é verdade. Aqui, ó, para trazer o final de uma estrutura, para trazer interrupção, tem que ser uma vírgula única, individual. Se eu colocar ali duas vírgulas intercalando a estrutura, já não é final de estrutura, já não é vírgula que vai trazer interrupção para o quê? Olha uma outra frase que caiu bem similar em prova. A frase era assim, ó: perguntamos por que, vírgula, ontem, vírgula, ele não veio. E aí, mais uma vez, dá para dizer, perguntamos por que motivo, perguntamos por qual razão ontem ele não veio. Então, se está subentendida a expressão por que motivo, por qual razão, é um porquê separado. Só que aí o candidato agora olha a vírgula. Ah, tem vírgula, então vai ser um porquê separado com acento. Mas espera aí, aqui não é só uma vírgula, aqui são duas vírgulas. O ontem aqui, sintaticamente falando, é uma adjunta adverbial temporal deslocado. Inclusive, a posição original dele é no final da frase. E sendo mais específico ainda, ele é uma adjunta adverbial pequeno. Inclusive, essas vírgulas são facultativas para todas as bancas. Agora, e se ele fosse grande? Se ele fosse grande, e aí a gente sabe que quando o adjunto adverbial é grande, deslocado, apenas duas bancas consideram essas vírgulas facultativas, a FCC e a FGV. Outras bancas, como o CESP, como a Comperv, como a UFPR, como a OCP, vão considerar vírgulas obrigatórias. Então, poderia ter colocado assim, ó: perguntamos por que, vírgula, na semana passada, vírgula, ele não veio. Mesmo que fosse para o CESP, que considera essas vírgulas obrigatórias, ainda assim não seria final de estrutura, porque seria o quê? Ó, vírgula de elemento intercalado. Tanto que ele está entre vírgulas, porque ele saiu da posição original dele, que é no final da frase. Quando eu jogo para o meio, aí ele está o quê? Deslocado. Quando eu digo que é um termo intercalado, é porque ele está no meio das estruturas. E aí é o seguinte, tem duas vírgulas, não é final de estrutura. Se tem duas vírgulas, é só uma intercalação. Tanto que se eu retirar aquela estrutura dali, do meio, e jogar lá para o final, eu vou continuar sem o quê? Sem a pausa. Então aqui não tem pausa nenhuma. A frase agora é diferente. Isso significa que aqui não entra o acento. Então perguntamos por quê, mas ele não disse, é um porquê separado com acento. Perguntamos por quê, ontem ele não veio, é separado e sem acento.